Feliz Ano Novo, que bom estarmos juntos e que especial, mais uma vez, nos reunirmos neste primeiro dia do ano ao redor desta mesa. Nem sei se tem como as câmeras colocarem esta mesa ali no telão agora, é possível isso, pessoal? Queria que todo mundo olhasse para essa mesa. Nós estamos reunidos ao redor desta mesa tão fundamental. Estamos reunidos ao redor desta mesa e ao redor da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero convidar você a orar mais uma vez. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo corpo de Cristo partido na cruz, moído, ferido, entregue por cada um de nós. Obrigado por aquele sangue derramado. Obrigado pela vida que aquele sangue nos traz, pelo perdão dos nossos pecados, que o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário nos traz. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por causa do Teu amor manifestado no sacrifício amoroso de Jesus Cristo em nosso lugar. E obrigado pela Tua palavra que vamos ler agora. Obrigado pelo Teu Santo Espírito em nós, entre nós, que Ele seja mediador da maneira como vamos ler a Tua palavra, da maneira como vamos conversar a respeito dela, compreendê-la, e da maneira como vamos participar mais uma vez nesta noite da Santa Ceia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo. Atos 1. Se você não está familiarizado com a sua Bíblia, Novo Testamento, logo após os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, aí vem Atos dos Apóstolos. E o primeiro capítulo começa assim, é Lucas quem escreve, e ele escreve ao mesmo destinatário a quem ele escreveu o seu evangelho, Teófilo, dizendo: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos
lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Estudar esse texto durante a semana, ler e reler muitas vezes, me fez pensar bastante a respeito desta mesa, mas me fez também pensar um pouco a respeito desta data. Primeiro dia do ano. A respeito desta mesa, confesso que o que veio ao meu coração não foi necessariamente o seu significado tão profundo, tão vital para nós, tão sagrado, seu significado de abrangência universal e eterna. A respeito desta mesa, na verdade, esse texto me fez pensar a respeito, ou me fez pensar como é extraordinário que nós estejamos hoje, 1º de janeiro de 2017, quase que eu errei a data do cheque agora. 1º de janeiro de 2017, reunidos ao redor deste pão, deste cálice e desta história, reunidos ao redor desta pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. É extraordinário, irmãos. É extraordinário, irmãs, que estejamos hoje aqui. E essas palavras, esses poucos versículos lidos, me fizeram pensar nisso. Como é que 2000 anos depois nós estamos aqui? Como é que isso aconteceu? Como é que Deus fez isso? Como é que essa mensagem chegou até aqui? Como é que esse pão e esse cálice chegaram até aqui? Como é que isso não se perdeu no tempo? E, na verdade, é a respeito disso que o Lucas
disse que vai falar, porque ele disse para o Teófilo que ele escreveu o primeiro livro a respeito do que Jesus começou a fazer e a ensinar. Começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi elevado aos céus. Como quem diz, olha, Jesus fez outras coisas além de morrer na cruz do Calvário. Há outras coisas muito importantes que aconteceram e que você precisa entender. E no Evangelho de Lucas, ele termina o seu Evangelho falando da ressurreição. E falando do tempo que Jesus permaneceu. Mas ele inicia o livro dos Atos falando de um outro jeito, a respeito do que aconteceu com Jesus. E a primeira coisa que ele diz aqui, extraordinária, e que nós cantamos hoje algumas vezes, cantamos glorioso dia, então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. Eu não posso esquecer um dia em que eu estava aqui ministrando louvor, e nós cantamos esta canção, e tinha uma irmã, uma moça, sentada mais ou menos ali assim, talvez até ela esteja aí hoje, se ela estiver ela vai saber. Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então Gente, essa irmã começava a pular ali nessa hora da música. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou. E ver a alegria daquela irmã, ver o quanto ela compreendia e sentia a glória dessa notícia, enchia o meu coração aqui no púlpito de alegria e de entusiasmo, também com a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou. E isso, nós não podemos nos acostumar com isso. Essa notícia não pode se tornar comum para nós. Porque vamos combinar, nós somos o pessoal que corre esse risco de se acostumar com as coisas extraordinárias de Deus e deixar de se encantar com elas. Deixar de se deslumbrar com elas, deixar de se emocionar com elas, deixar de se constranger com elas, e nós não podemos deixar de sentir o poder da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus era tão improvável. E talvez você vá dizer, imagina, Cláudio, Jesus já tinha falado que ele ia ressuscitar, os profetas tinham dito que ele ia morrer e ia ressuscitar. É fácil falar agora, né, pessoal? É fácil falar agora, mas a ressurreição de Jesus era tão improvável que nem os seus discípulos esperavam que ele ia ressuscitar quando ele morreu. Tão improvável que as mulheres prepararam os perfumes, os aromas, os produtos, as especiarias, para irem lá ao túmulo no domingo, cuidar do corpo dele, para que o corpo dele estivesse prontinho para permanecer sepultado. Faltou alguma coisa para um sepultamento digno e para que o corpo de Jesus fique ali para sempre. E elas iam fazer isso. Tão improvável que quando elas contaram para os discípulos, eles saíram correndo lá para ver um túmulo vazio. Eles não foram correr encontrar Jesus. Eles foram correndo para ver um túmulo vazio. Para conferir. Tão improvável que nenhum dos discípulos de Jesus creu na sua ressurreição enquanto não o viu. Só Tomé ficou com a fama. Mas os outros creram porque viram. Tomé não estava quando eles viram. Vamos combinar? Vamos todo mundo aqui assinar um pedido de perdão para o Tomé?
né, por todo julgamento e preconceito contra ele, qual foi o discípulo de Jesus, qual foi dos apóstolos que creu que Jesus havia ressuscitado antes de vê-lo, antes de ver as suas feridas, as suas chagas? A ressurreição de Jesus era improvável para todos. A ressurreição de Jesus, por outro lado, é tão fundamental que o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios 15, lá em 1 Coríntios 15, se você quiser ir com a sua Bíblia para lá, ele diz, versículo 3, o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E no versículo 14 ele diz, e se não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. A ressurreição de Jesus é fundamental. E é tão poderosa, que se você olhar capítulo 4 de Atos, começa assim, enquanto Pedro e João falavam ao povo, após o Pentecoste, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo, os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Jesus ressuscitou. Irmãos, não se esqueçam, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Não se acostuma com isso. Isso é extraordinário. Segunda coisa extraordinária para mim nesse texto, que o Lucas conta para o Teófilo. Jesus confiou o seu reino aos seus amigos. Jesus confiou o seu reino aos seus amigos. Jesus nunca se deslumbrou com as multidões. Nunca se deslumbrou com as multidões. Jesus sempre olhou para as multidões com compaixão, com amor, com misericórdia, com graça. Mas ele nunca se deslumbrou e nunca se iludiu com as multidões também. Nunca se iludiu com as multidões. E ressurreto, Jesus não vai atrás das multidões. Jesus evita as multidões. Jesus escolhe um jeito de estar com os seus discípulos, com os seus apóstolos, que não atraísse as multidões, não era o que ele queria. Eu fico pensando, Jesus, se antes de morrer, se atraiu tanta gente, imagina ressurreto. Imagina ressurreto, Jesus. O que ia acontecer se as multidões te vissem ressurreto? Mas o Lucas diz que Jesus começou a fazer e ensinar algumas coisas, e depois ele foi elevado aos céus, depois de morrer, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Sabe quem são esses? São aqueles que em João 15, ele diz assim, eu não chamo mais vocês de servos.
Eu chamo vocês de amigos. Eu chamo vocês de amigos porque eu compartilhei tudo com vocês. Tudo que o Pai me disse, eu disse a vocês. Eu chamo vocês de amigos porque os meus amigos são aqueles que fazem o que eu ordeno e eu sei que vocês vão fazer o que eu vou ordenar a vocês. Aliás, parênteses, é linda aquela música, eu gosto de cantar. Próxima vez que eu ministrar louvor, acho que vamos colocar essa. Amigo de Deus, é muito legal aquela música, né? E o Ademar também nos abençoa tanto com tantas canções. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, o que mais? Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus. É linda, 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 linda. Mas o Jesus diz que amigo dele é aquele que faz o que ele manda. Entendeu? Isso é que é ser amigo de Jesus. É fazer o que ele manda. Vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu mando. Se vocês fazem o que eu mando. O Paulo, lá no capítulo 13, de Atos mesmo, lá no capítulo 13, de Atos mesmo, no versículo 29, ele diz assim a respeito de Jesus: tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e, por muitos dias, foi visto por quem? Por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Jesus não quis saber das multidões, ele quis saber daqueles que tinham vindo com ele lá da Galiléia. Os seus amigos, aqueles 12 que lá no comecinho do seu ministério, ele chamou e falou: andem comigo, me sustentem com as suas orações, conheçam os meus dias de angústia e de dor, durmam onde eu dormir, comam o que eu comer, venham comigo, larguem tudo e vamos comigo. Eu quero ser amigo de vocês, quero ter vocês como os meus amigos. Jesus confiou o seu reino aos seus amigos, diz Lucas, ao Teófilo aqui. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Como é que nós chegamos até aqui? Como é que nós chegamos até aqui? Porque Jesus confiou o seu reino aos seus amigos. Mas tem mais uma coisa. Jesus confiou os seus amigos ao Espírito Santo. Até porque os seus amigos eram pessoas comuns. Lembra do capítulo 4? Quando os sacerdotes e os guardas do templo pegam Pedro e João porque eles estavam pregando a ressurreição? Pois é, o Pedro continua pregando a ressurreição, agora na frente deles mesmo, começa a pregar para eles. E no versículo 13 do capítulo 4, diz assim, que vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, sim, porque Jesus escolheu os seus amigos. Jesus não escolheu dentre aquela multidão os mais instruídos, os doutores da lei, os mais sabidinhos, não. Ele escolheu aqueles que ele percebeu que ele queria ter como amigos, homens comuns, inclusive. E os caras falaram:
percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe por quê? Porque no versículo 8 começa dizendo assim: Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes. Jesus confiou os seus amigos ao Espírito Santo. Capítulo 1, versículo 5, Jesus diz para eles, vamos do 4, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 8, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. João diz lá no capítulo 14 do seu evangelho que Jesus avisou aos discípulos que ele pediria ao Pai que enviasse a eles o Consolador que estaria com eles para sempre. Para sempre. Jesus ressuscitou. Jesus confiou o seu reino aos seus amigos. Jesus confiou os seus amigos ao Espírito Santo. E 4, Jesus voltará. Jesus voltará. E isso tem tudo a ver com o fato de nós estarmos aqui. Tem tudo a ver com o fato de nós estarmos aqui. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Essa cena é muito engraçada. Essa cena é meio esquisitinha até. Porque pensa o seguinte, pensa Jesus subindo aos céus. Pensa Jesus subindo aos céus. Jesus ressurreto, 40 dias caminhando com você, discípulo, apóstolo. Ele toma a última refeição com você, convida você para uma caminhadinha, fala assim, não esqueçam o que eu falei. Fique em Jerusalém. O que você vai fazer? Você vai colocar o olho no céu. Sabe o que eu imagino? Eu imagino que a hora que esses dois anjos aqui apareceram e falaram, por que vocês estão olhando para o céu? Eu acho que é porque eles estavam há horas ali, Eu acho que eles deviam estar há horas, porque senão não caberia essa pergunta. Não é? Jesus acabou de subir, o cara ia falar, por que vocês estão olhando? Estamos olhando porque Jesus subiu. Tão óbvio por que nós estamos olhando. E segundo, o cara fala assim, por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Talvez se eu estivesse lá, eu ia falar, então, por isso que eu estou olhando, estou esperando que pode voltar agora? Estou querendo que ele volte. Porque se você fala que ele vai voltar, é a mesma coisa que falar assim, continua olhando, espera aí, né? Mas assim, por que você... Ou seja, eu até duvido que foi isso mesmo que os anjos falaram. Sabe por quê? Porque esses caras estavam num estado de choque tão grande aqui. Quem é que se lembra direito o que o anjo falou? Quem que contou para o Lucas? Eu acho que eles não ouviram. Eu acho que eles viram dois caras lá, os caras deram uns tapas na cara deles, entendeu? E eles acordaram assim e foram embora para Jerusalém. Mas o fato é que os anjos disseram, ele voltará da mesma forma como vocês os viram subir. E o Paulo diz para nós, lá em 1 Coríntios, olha,
Eu estou indo em todos os textos assim, porque na primeira vez que eu falei um texto, eu ouvi uns barulhinhos de página. O barulhinho do celular achando o texto a gente não acha, né? Mas o das páginas a gente acha gostoso de ouvir. Sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, esse primeiro capítulo de Atos, essa história que Lucas nos conta, mesmo sem falar dos elementos da ceia, me falam a respeito de por que nós estamos aqui 2000 anos depois. E por que tem sentido nós nos reunirmos ao redor desta mesa? Porque Jesus está vivo. Porque Ele confiou o seu reino aos seus amigos. De amigo em amigo de Jesus, de geração em geração de amigos de Jesus, o Evangelho chegou até nós. De geração em geração de amigos de Jesus, essa mesa chegou até nós. E agora ela está conosco, entre nós, nas nossas mãos, esta mesa, esta palavra. E Jesus nos confiou, essa geração de amigos de Jesus, Ele confiou ao seu Espírito Santo. Para quê? Para que esta mesa e esta mensagem, o Evangelho de Jesus de Nazaré, continuem indo de geração em geração de amigos de Jesus, até que Ele venha. Amém. Mas eu disse a você que esse texto falava comigo a respeito dessa mesa, mas falava a respeito dessa data também. Não foi? E me fala a respeito desta data, no versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Sabe por que me fala dessa data? Porque 3 anos Jesus passou falando com esses caras, amados de Jesus, amigos dele, numa relação íntima demais. Jesus passou falando a eles a respeito do seu reino. Do seu reino. Ressuscitou e passou 40 dias, dando-lhes instruções por meio do Espírito Santo e falando-lhes acerca do reino de Deus. Para fechar a conversa, Jesus diz: fiquem em Jerusalém. Não saiam de lá, esperam pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Só que esses homens tinham uma expectativa que nunca deixava o coração deles. Uma expectativa que eles não conseguiam parar de pensar nela nunca. Uma expectativa que não importa o assunto que você estivesse falando com eles, eles estavam pensando nisso. A restauração do reino de Israel. E o cara interrompe o que Jesus está falando. O Lucas nem quis falar quem foi, né? Assim, vou deixar anônimo, vou preservar a identidade do cara que fez essa pergunta para Jesus. Interrompe Jesus e Jesus gentilmente fala para ele assim: então, não interessa, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Voltando a falar do que eu estava falando, vocês vão receber poder quando o Espírito Santo for derramado sobre...
Percebe esse movimento? Jesus está falando de uma coisa, eles entram com a expectativa deles, Jesus fala, então, isso aí não importa. Voltando ao assunto, o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês, meus amigos, e vocês vão ser minhas testemunhas onde vocês estiverem. Vocês vão levar a notícia do meu reino, vocês vão levar a experiência do meu reino para as pessoas, por meio do amor a elas, por meio de uma situação como aquela que o pastor Levi narrou para nós, hoje aqui, no momento da nossa contribuição. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão ser minhas testemunhas. Sabe uma coisa bonita que fala aqui no livro de Atos? Fala assim, que tinha gente em Jerusalém, naquele momento da igreja primitiva, tinha alguns que não criam. Então não ficavam com eles. Mas não tinha ninguém que não os admirasse. Tinha algumas pessoas que não criam que Jesus era Messias, que ele tinha ressuscitado, que ele tinha ido para o céu, que aquilo que os caras estavam fazendo era porque o Espírito Santo de Deus tinha sido derramado sobre eles. Tinha gente que não cria nisso. Mas não tinha ninguém que não gostasse dos nossos irmãos. Fora os religiosos. Mas isso é detalhe. Mas isso é detalhe. E hoje não é o dia que a gente está agarradinho na nossa expectativa para o ano? Não é o dia hoje? E tem uma coisa boa, pessoal. Eu senti que a igreja ficou triste agora, pastor. Eu senti, porque eu acho que esperava assim, uma palavra assim da sua expectativa vai se realizar. Mas não se preocupe, porque ontem o pastor Levi já nos ensinou a respeito do que fazer com a nossa expectativa. Tem nada de errado com a nossa expectativa, com a nossa lista de ansiedade, nossa lista de preocupação, nossa lista de expectativa, nossas listas. A gente transforma em oração ao nosso Pai, né? Que responde com paz, enche o nosso coração de paz. Mas aqui, o Lucas está dizendo o seguinte, que Jesus espera que os seus amigos priorizem o seu reino, o reino de Jesus, em detrimento das suas mais preciosas expectativas. Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Então, não importa. Vamos combinar que isso não importa? O que importa mesmo é que vocês recebam o Espírito Santo que eu prometi a vocês e sejam minhas testemunhas. Senhor, é nesse ano que eu vou conseguir abandonar esse pecado que eu não consigo largar e que eu clamo tanto ao Senhor? Não importa. O que importa é o seguinte: você não é meu amigo? Eu confiei a você o meu reino, confiei você ao Espírito Santo. Recebe o Espírito Santo e deixa ele ajudar você a ser minha testemunha. Jesus, é nesse ano que eu vou conseguir um emprego melhor? Pode ir lá, pode ir cá, sei lá, entende? Não importa. Não importa. O que importa é que o meu Espírito Santo está sendo derramado sobre você, para você ser minha testemunha. Para que essa mesa, essa palavra, essa notícia, continue indo de gerações em gerações de amigos de Deus. Senhor, é nesse ano. Qual a sua expectativa para esse ano, meu irmão? Qual a sua expectativa para esse ano? Em nome de Jesus, transforme a sua expectativa em oração. Entregue a sua expectativa a Jesus, para Ele te dar paz
em relação a ela e para você conseguir prestar atenção no que Ele está dizendo a você. E Ele está dizendo: você é meu amigo, não é? Então faz o que eu estou te falando, deixa o Espírito Santo agir na sua vida e te guiar a toda a verdade, de maneira que você manifeste o meu reino onde você está, de maneira que a sua vida seja um testemunho vivo de que há um outro jeito de viver que tem a ver com o fato de que você é meu amigo e que faz parte de uma história de gerações de amigos de Jesus. Então eu quero convidar você a essa mesa agora. Convidar você a baixar sua cabeça, pedir que a banda venha aqui, convidar o pastor Levi, que vai nos ministrar a Santa Ceia, os irmãos que vão nos ajudar a servir. Que no seu coração, agora, você faça essa oração em 2 movimentos. O primeiro movimento é: Jesus, te entrego as expectativas que eu trouxe hoje à noite. Te entrego para eu não me preocupar mais com elas. Te entrego. E aí o segundo movimento, para que eu possa prestar atenção só no que o Teu Espírito Santo está querendo fazer na minha vida. Para que eu possa me render a isso aí que o Espírito Santo está fazendo na minha vida. Para eu fazer parte dessa geração de amigos do Senhor. Dessa geração de amigos do Senhor. Onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja. Amém.